Em um ano de pandemia e de grandes fenômenos climáticos, a Secretaria de Agricultura de Santa Catarina destinou 77 milhões e meio de reais para programas de fomento agropecuário, melhoria do processo produtivo e apoio aos agricultores e pescadores. Ao vivo, eu converso agora com o secretário adjunto de Agricultura de Santa Catarina, Ricardo Mioto, aqui conosco. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Minha primeira questão justamente é sobre o direcionamento desses recursos. Já começaram a ser utilizados? Bom dia. Nós estamos com uma questão de áudio. Você nos ouve, secretário? O áudio está ok aí para Sim, vocês? agora Vamos agora ok, né. retomar, agora sim, vamos retomar então desde o início, né? Gostaria de saber então se esses recursos já foram utilizados, como é que eles estão sendo direcionados. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores do canal Terra Viva. Sim, esses recursos já estão sendo direcionados aos nossos produtores, como você bem colocou no início, nós passamos por um ano muito difícil em 2020, principalmente pelas intempéries climáticas, que foram desde a estiagem até eventos como ciclones, tornados e no final do ano fomos surpreendidos com enxurradas e enchentes, né, então foi um ano bastante difícil aqui para Santa Catarina, mas o nosso povo aqui é muito resiliente, muito batalhador e consegue superar essas adversidades. E a Secretaria da Agricultura e da Pesca, aqui junto com o governo do estado, trabalhou incansavelmente para prover recursos não só para a manutenção dos programas rotineiros que a gente tem na nossa operação aqui de fomento agropecuário, e também em resposta a esses eventos climáticos. E esses recursos todos estão disponíveis, são políticas públicas que foram implementadas pela Secretaria, pelo Governo do Estado, e que são operacionalizados pela nossa empresa de extensão rural e pesquisa agropecuária, que é a EPAGRE, que está presente em 293 dos 295 municípios. Então, a gente tem uma capilaridade muito grande e consegue fazer com que esses recursos sejam disponibilizados prontamente aos nossos agricultores. A gente tem um destaque grande aqui para um programa de incentivo à produtividade de milho, que é um cereal importante aqui para a nossa cadeia produtiva de proteína animal, principalmente, né, que é o programa Terra Boa, onde a gente aporta insumos como calcário e sementes de milho para que se maximize a produtividade de milho aqui no nosso estado. E no ano passado, só nesse programa, a gente investiu mais de 50 milhões de reais e destinou, então, esses insumos aos nossos produtores. E considerar também outras linhas de fomento agropecuário que a gente dispõe aqui, que são mais de 17 linhas de crédito de apoio aos nossos produtores, que vão desde a incentivos aos jovens rurais, né, que investem na propriedade, se mantenham no campo, a programas que vão a incentivos à proteção de nascentes, à reservação de água, enfim. Então, dentro desses 77 milhões, a gente tem diversas linhas aqui, todas disponíveis com recursos e que atenderam no ano passado mais de 78 mil famílias, ou seja, mais de 45% das nossas propriedades rurais aqui são assistidas aqui pelos programas da Secretaria e do Governo Estadual. Muito bom, a gente sabe de todo esse entendimento e o que aconteceu com a cultura do milho, né, em especial nessa safra, onde muitos produtores se mantiveram muito otimistas, né, nesse aumento, nesse incentivo aí, por conta dessa grande demanda, por conta aí dos preços também bastante favoráveis. Como está a questão desse aumento de área? Você sentiu, vocês dá para passar aqui um termômetro para a gente de como está o produtor de milho aí no estado de Santa Catarina, sabendo, claro, das questões de adversidades climáticas, né, sofridas aí por grande parte aí dos produtores do sul do país. A gente teve no final do ano passado, principalmente pela questão da estiagem, né, perdas significativas nas nossas áreas aqui, não só do milho grão, mas também do milho destinado à produção de silagem, considerando que a gente também atua, a gente é o quarto produtor nacional de leite aqui, então a gente tem uma produção expressiva também de milho silagem, né, e o que a gente percebeu é que houve sim, como falei, perdas expressivas, né, em algumas regiões, principalmente o oeste, extremo oeste do estado, e a secretaria atuou de maneira emergencial. Então, a gente, além do programa Terra Boa, a gente fez um aporte emergencial a esses produtores em uma modalidade de doação mesmo da semente,
de mais de 17 mil sacas de sementes para recuperar essas áreas, principalmente aqueles produtores que perderam quase a totalidade das suas lavouras. O que a gente tem verificado junto com os nossos pesquisadores aqui do Instituto CEPA, que é o nosso centro de pesquisa econômica aqui do estado, é que a gente tem perspectivas, inclusive, de ter um pequeno incremento. Hoje a gente cultiva em torno de 335 mil hectares e a gente tem uma perspectiva, em função dessa questão de preços, de ter um incremento aí passando para 345 mil hectares, mas ainda no campo das estimativas. Mas, por outro lado, a gente já sabe que devem ocorrer alguns impactos, principalmente na questão de redução de volume produzido e produtividade, em função dessas adversidades. Por outro lado, o que o governo do estado tem feito aqui em Santa Catarina, em função de a Santa Catarina ser um estado que não é autossuficiente na produção de milho, a secretaria, junto com o setor produtivo, junto com as nossas empresas aqui, a IPAGRE, a SIDASC, a SEASA, estão procurando alternativas para trabalhar na substituição desse insumo. Não que o milho não seja, o milho hoje é o nosso principal insumo, mas a gente está buscando alternativas, como, por exemplo, aumentar o cultivo aqui no nosso estado dos cereais de inverno, né? Buscar alternativas aí para incentivar no período de entre safra do milho aí que o nosso produtor também busque alternativas, e aí os cereais de inverno como o trigo, triticale, a cevada, a centeia, enfim, são alternativas que a gente está estudando para poder equilibrar isso na questão de volume e poder continuar atendendo toda a cadeia de proteína animal aqui do estado com esses insumos aí que são fundamentais para a alimentação dos suínos e das aves, principalmente. Pois é, sem contar nessa mobilização, enfim, todo esse incentivo também para a cadeia de proteína animal, e aí a gente pode destacar suinocultura, avicultura também continuam crescendo e aí, portanto, tendo essa demanda bastante forte, né, interessante, vindas, por exemplo, por parte aí dos chineses, principalmente. Então, continua essa relação de forte aí oferta, né, no mercado, então, de suínos e aves também no estado. Sem dúvida, um outro ponto positivo é que superamos a barreira de US$ 1 bilhão em exportações de carne suína, né? Então, isso foi um recorde. Claro, a China é o principal player aí nesse contexto, e temos sim tendências de manutenção desse volume de exportação aqui no estado. E isso também é fruto de um trabalho que vem sendo feito há muitos anos aqui no estado, principalmente de manutenção do status sanitário de Santa Catarina, que ainda hoje é diferenciado, né? Principalmente na questão da zona livre de febre aftosa sem vacinação, e isso nos coloca numa condição diferenciada e nos permite acessar os principais mercados internacionais, os mercados premium, né? Então, a gente tem feito um trabalho muito forte aqui na Secretaria da Agricultura e da Pesca, junto com a SIDASC, que é a nossa empresa de defesa agropecuária, em fortalecer as ações de vigilância agropecuária para a manutenção desse estado sanitário, que ele é, sem dúvida nenhuma, um grande patrimônio aqui do nosso estado, que nos permite, então, viabilizar a sanidade de toda a cadeia, junto, claro, com o setor produtivo, junto com os produtores, né? Todos são elos dessa cadeia, que nos dá essa condição diferenciada, e a gente tem feito e vai continuar fazendo muito esforço aqui junto ao governo para que a gente consiga viabilizar a manutenção desse status. Várias ações estão nesse sentido e, em paralelo, a gente tem que atender também as questões de abastecimento, de insumo e de logística, que são as condições que nos viabilizam aqui. Somos um estado muito pequeno, 1,2% em área, mas, por outro lado, somos um gigante em vários setores, como a gente vem conversando aqui, tanto na proteína animal, mas somos destaque aí na produção de frutas como maçã, banana, por exemplo, também cebola, várias culturas, arroz, a pesca, a produção de ossos e mexilhões. Então, num estado muito pequeno, a gente consegue ter uma economia pautada no agro aí, que representou mais de 74% das nossas exportações nesse último ano e responde por mais de 35% do nosso PIB. Então, aqui na Secretaria, tanto eu, quanto o secretário Altair, quanto o nosso governador, a gente tem um compromisso muito forte com o setor produtivo em oferecer essas garantias aqui que o setor se mantenha viável, produzindo e gerando essa riqueza e renda e essa qualidade de vida que a gente tem aqui
na nossa agricultura e na nossa agropecuária em Santa Catarina. Excelente. Para fechar bem rapidinho, desses 74% da pauta, né, de exportação, que é balizada aí pelo agronegócio, nesse ano de 2021 tende a aumentar? Vocês já fizeram alguma projeção estimativa? Qual seria esse percentual? A gente está ainda concluindo, os nossos pesquisadores aqui do CEP estão concluindo um estudo para nos apresentar. Existe uma tendência, sim, de pelo menos que haja a manutenção do que aconteceu em 2020. E havendo essa manutenção, nós temos com certeza volumes que tendem a serem, se a gente comparar com o ano de 2019, vai aumentar. E o que a gente está vendo no mercado, principalmente de carnes, é que sim, a gente vai continuar tendo movimentos de crescimento, né? Então, mas é um momento que, como eu falei, nós enquanto Estado, a gente precisa oferecer essas garantias, principalmente sanitária, de insumos, de abastecimento e de logística, para que o Uhum. setor produtivo continue avançando. E acho que esse é o cenário que está colocado de desafio para 2021, mas nós temos plena convicção que os nossos agricultores, os nossos produtores rurais aqui em Santa Catarina vão continuar produzindo, batalhando e fazendo o nosso estado cada vez mais forte. Obrigada, secretário Ricardo. A gente se fala em outras oportunidades. Um bom dia para você. Bom dia a você e a todos os telespectadores, principalmente os nossos agricultores aqui de Santa Catarina. Perfeito. Obrigada.